Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai introduzir os conceitos de funções. Nós vamos falar o que é um domínio, um contradomínio, o que é a imagem. Vamos trabalhar também os conceitos de função crescente, decrescente, não decrescente e vamos estudar o sinal da função tendo o gráfico, certo? Então vamos lá para a aula de hoje. Bem, para a gente ter uma função, nós precisamos de três coisas inicialmente. Nós precisamos de um conjunto, que a gente vai chamar de domínio, que no caso eu vou representar por A, e vamos precisar também de um conjunto, que a gente vai chamar de contradomínio, que no caso aqui é o B, certo? E a gente vai precisar de uma lei que associe para cada elemento de A um único elemento em B, certo? Então a função ela pega cada elemento x pertencente a A e leva igual a y igual a f de x, certo? Então esse carinha aqui é o que a gente chama de domínio da função e esse daqui é o contradomínio da função, certo? Normalmente usamos o D de f para representar o domínio de uma função, certo? Então, vamos agora verificar como a gente faz para determinar o domínio de uma função f, certo? Então, o primeiro caso é quando a gente tem uma função que é dada dessa forma aqui, uma constante sobre uma função. Então, o domínio de f, nesse caso, vai estar definido para qualquer x, de maneira que g de x seja diferente de zero. Então, o domínio vai ser todo x real, tal que a função g de x seja diferente de zero, certo? Então, você vai pegar a função que está no denominador e fazer ela diferente de zero. E a outra situação é quando a gente tem uma função g, que é dada como uma raiz de ordem par, ou seja, esse índice aqui, um número par, de uma função h de x. Então, nesse caso aqui, o domínio da função g, vai ser todo x real, tal que o que está dentro da raiz, certo? Tem que ser maior ou igual do que zero. Ok? Então, se você tem uma fração, o denominador tem que ser diferente de zero. E se você tem uma raiz de ordem par, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual que zero. E o que é o conjunto imagem? O conjunto imagem é sempre um subconjunto do contradomínio, certo? Esse conjunto de imagem vai ser o conjunto dos pontos do contradomínio que tem alguma relação com algum ponto do domínio, certo? Então, vamos supor que a gente tem A aqui, com esses três elementos, e temos o nosso contradomínio aqui. Então, se a função ela tem esse sentido aqui, então a imagem dessa função vai ser só esses dois elementos, que apenas eles dois têm correspondência com alguém no domínio. Agora vamos colocar dois gráficos aqui e vamos identificar o domínio e a imagem de cada um deles, certo? O domínio é sempre o eixo horizontal. Aqui está o domínio da função f e esse daqui é o contradomínio, certo? Então, note que os únicos pontos do domínio são os pontos entre menos 2 e 1. Então, o domínio de f é todo x real, tal que vai estar entre menos 2 e 1, ok? E a gente pode representar isso daqui em notação do intervalo, o intervalo fechado em menos 2 e fechado em 1, certo? Porque aqui
a bolinha é fechada. E quem é a imagem? A imagem a gente olha no eixo Y. Então a imagem são os elementos que estão relacionados com alguém do domínio. Então a imagem aqui vai ser o conjunto de todo o Y real, tal que o Y está entre 0 e 4. Então o Y tem que ser maior do que 0 e tem que ser menor do que 4. Representando isso em intervalos, vai ser um intervalo fechado em 0 e fechado em 4. Ok? Nesse outro exemplo aqui, ó, o nosso domínio é sempre no eixo X, ó, é só essa parte aqui. Então, o domínio vai ser o intervalo fechado em -2 e fechado em 3, que pode ser escrito como x real, tal que o x está entre -2 e 3. Ok? E a imagem? A imagem é essa parte aqui. Então, a imagem da função f vai ser o intervalo de -1 fechado até o 4 aberto. E a gente pode escrever isso como y real, tal que o y está entre -1 e 4. Ok? Então, para identificar o domínio de uma função, a gente olha sempre para o eixo horizontal e a imagem no eixo vertical. O gráfico de uma função. O que é o gráfico de uma função? Nada mais é do que o conjunto de todos os pontos da forma x f de x, certo? Aonde o x ele vai variar dentro do domínio da função, certo? Então, para cada x, a gente vai obter um f de x, e quando a gente unir todos esses pontos, a gente vai ter o gráfico no plano cartesiano. Agora a gente vai estudar algumas características das funções, mas aqui a gente vai analisar sempre a função de maneira geral. Então a gente vai ver o que é uma função constante, crescente, decrescente. Além disso, vamos ver o que é uma função não crescente e não decrescente. Vamos ver como estudar o sinal da função, ok? Então vamos analisar o comportamento desses dois tópicos. Vamos começar pela função constante. O que é uma função constante? É aquela função que associa a qualquer elemento do seu domínio um número real fixo, que no caso aqui vai ser k. Então, o gráfico dessa função é sempre uma reta paralela ao eixo x, certo? Então, falou em função constante, associa uma reta paralela ao eixo x. E se você vir uma reta que é paralela ao eixo x em um intervalo, então aquela função é constante naquele intervalo. Então, um exemplo para a função f de x igual a 2, certo? Onde a constante é 2, o gráfico vai ser uma reta que é paralela ao eixo x e que passa pelo ponto 2, certo? Agora vamos analisar o que é uma função crescente, certo? Então a melhor forma se a gente tiver o gráfico, a melhor forma de ver o que é uma função crescente é você olha o gráfico da esquerda para a direita, certo? Você vai olhando para o gráfico da esquerda para a direita e você vai analisando o que acontece com o gráfico, certo? Se quando você for andando aqui o gráfico estiver subindo, então a gente tem uma função crescente, certo? E como a gente pode analisar isso? Significa dizer que sempre que você tem um A menor do que um B, o f de A também vai ser menor do que o f de B. Ó, você tem um A aqui que é menor do que o B. E o que é que está acontecendo? O f de A está aqui e o f de B está aqui. Então, isso é o comportamento de uma função crescente. À medida que você vai aumentando o valor de x, o valor de f de x também vai aumentando. O que seria uma função não decrescente? Como o nome está dizendo, não decrescente. Então, ela só pode fazer duas coisas. Ou ela permanece constante,
ou ela cresce. Então, analisando o gráfico, significa dizer o seguinte, que à medida que você for andando da esquerda para a direita, ou o gráfico vai ser uma constante, ou o gráfico vai subir, ok? O que ele não pode fazer é descer, não pode diminuir. Então, ou o gráfico da função vai ser constante, ou vai subir. Então, isso significa dizer o quê? Que à medida que a gente vai aumentando o valor de x, certo? O f de x ou vai ser maior ou igual, certo? Então, aumentou o valor de x, o f dele ou vai aumentar ou vai permanecer constante. O que seria uma função decrescente? Certo? Vamos primeiro analisar o gráfico. A gente tem uma função decrescente quando, à medida que a gente vai andando aqui, da esquerda para a direita, o gráfico vai diminuindo, certo? Então, isso significa dizer o quê? Que à medida que aumenta o valor de x, o f de x está diminuindo, certo? Está aqui, ó. Sempre que o a for menor do que o b, o f de a vai ser maior do que o f de b. Então, quanto maior for o valor de x, você vai diminuindo o f de x. Aqui, por exemplo, você tem o a aqui e você tem o b aqui. O a é menor do que o b, mas o f de a está aqui, enquanto que o f de b está aqui. E o que seria uma função não crescente? Então, é aquela função que permanece constante, o seu gráfico, ou seu gráfico diminui. A única coisa que não pode acontecer é o gráfico começar a subir, a crescer. Então, ou ele desce ou ele é constante. Então, ó, aqui, ó, se você for analisando, à medida que você vai andando aqui, o gráfico vem diminuindo. Só que chega num ponto aqui que o gráfico se torna constante. A única coisa que não pode acontecer é o gráfico subir. Então, quando a gente tem um gráfico com esse comportamento, que ora diminui e ora fica constante, a gente chama esse gráfico de o gráfico de uma função não crescente, certo? Ó, à medida que o x aumenta, o f de x ou diminui ou vai ficar igual. Agora vamos analisar esses dois gráficos. Vamos analisar eles primeiro até o menos 2, ok? O que é que acontece quando a gente vem andando aqui, ó? À medida que a gente faz o x e aumentando aqui, o gráfico está subindo. Está subindo. Então, esse gráfico aqui, ele é crescente. Agora vamos analisar o que acontece com o gráfico de menos 2 até 1. Ó, à medida que o x vai aumentando, né, que vai andando aqui para a direita, o gráfico está diminuindo, ó, o gráfico está decrescendo, ele está ficando cada vez menor, até que chega aqui. Então, nesse intervalo aqui, o gráfico é decrescente. E para o x maior do que 1, o que é que acontece? Ó? O x está crescendo. A função está crescendo nesse intervalo. Então, para x maior do que 1, ela volta a crescer. Ok? Nesse exemplo aqui, ó, vamos analisar o que acontece até o menos 1. Certo? Ó, à medida que o x está aumentando, ou seja, à medida que você está andando no eixo x para cá, o gráfico está diminuindo, o valor da imagem, né? Está diminuindo. Então, até aqui, a função é decrescente. Nesse intervalo daqui para aqui, o que é que acontece? Ó? O gráfico está subindo, o gráfico está crescendo. Então, nesse intervalo aqui, a função é crescente. Nesse intervalo aqui, ela volta a decrescer.
E aqui o gráfico volta a crescer de novo. Então, do 1 para cá é crescente. Então, analisar se a função é crescente ou decrescente no intervalo, é só olhar o gráfico da esquerda para a direita e ver se o gráfico está subindo ou diminuindo, certo? Se a imagem está, os f de x estão subindo, estão aumentando ou se estão diminuindo. Vamos analisar esse gráfico aqui, ó. O que é que está acontecendo? A gente vai identificar primeiro onde ela intercepta, onde ela toca o eixo x, aqui os pontos. Aonde é que ela é positiva? Ó, o gráfico está acima do eixo x aqui, aqui, então aqui é positivo e aqui é positivo. Agora, onde é que o gráfico é negativo? Ó, o gráfico está na parte negativa aqui e aqui. Então, onde é que a função é negativa? A função é negativa em todo x real, tal que o x é menor do que menos 1, ou o x está entre 4 e 7. E onde é que ela é positiva? Em todo x real, tal que o x está entre menos 1 e 2, ou entre 2 e 4, ou x maior do que 7. Okay? Note que aqui é menor, o x é maior, e aqui o x é menor do que 2. Porque no ponto 2 a função é 0.